Olá pessoal, vamos dar início então à nossa aula prática sobre detecção de salmonela. Como a gente já viu na aula teórica, a salmonela não é um micro-organismo que a gente precise fazer a quantificação em alimentos. A simples presença da salmonela já faz com que eu tenha que descartar esse alimento, não importando a quantidade de salmonela que tem ali. Então, por isso, eu não faço contagem de salmonela, eu faço simplesmente uma detecção. Apresentando colônias típicas, não importa quantas colônias tenham ali naquele alimento, esse alimento ele já tem que ser descartado, certo? Então, a análise de salmonela é constituída de 4 etapas. Então, a primeira etapa é um enriquecimento em caldo não seletivo. Qual que é o objetivo dessa primeira etapa? Então, é recuperar qualquer célula injuriada de salmonela que possa estar ali presente, certo? Qualquer célula, tanto de salmonela como de outros micro-organismos também, como o próprio nome diz, né? É um caldo um enriquecimento não seletivo. Então eu não seleciono, não estou selecionando a salmonela nessa primeira etapa. A segunda etapa, aí sim, a partir daí eu já começo a selecionar a salmonela. Então na segunda etapa eu tenho um enriquecimento em caldo seletivo, ou seja, esse caldo ele vai permitir que a microbiota de salmonela cresça e vai inibir, né, por conta da sua composição, que outros micro-organismos que possam estar presentes ali naquele alimento não cresçam naquele meio de cultura, certo? Então a primeira etapa é enriquecimento não seletivo, a segunda etapa é enriquecimento seletivo. Essas duas etapas são feitas em caldos. Então na primeira etapa eu uso a água destilada, peptonada, tamponada, e na segunda etapa eu uso o caldo Rapaport. A terceira etapa, ela é um plaqueamento seletivo diferencial. Então ali, nessa etapa, é que eu já vou começar a selecionar, né, dar preferência para as colônias de salmonela, onde eu vou conseguir ver essas colônias de salmonela. Então o próprio nome diz plaqueamento seletivo diferencial. Então a gente, nas placas de Petri, né, a gente consegue, com meio de cultura específico, a gente consegue ver a presença ou não da salmonela naquela amostra, certo? E a quarta etapa é a confirmação bioquímica dessas colônias de salmonela. Se na terceira etapa eu tiver colônias típicas crescendo naquele meio de cultura, naqueles meios de cultura que eu utilizar, eu tenho que fazer a prova bioquímica, ou seja, eu tenho que passar para outros 2 meios de cultura que são específicos, né, para salmonela e que vai ter um crescimento bem específico, de colônias bem específicas desse micro-organismo, da salmonela, né? Então, se eu tiver a presença de salmonela, é na quarta etapa que eu vou confirmar. Então, a análise de salmonela é uma análise bastante demorada, né? Porque eu tenho tempos de incubação em cada uma dessas etapas. Por exemplo, a primeira etapa, o tempo de incubação é 24 horas, a segunda etapa são de 18 a 20 horas, a terceira etapa 24 horas e a quarta etapa, né, se eu tiver a presença de micro-organismos, né, de salmonela ali naquelas amostras, eu faço essa prova bioquímica que também são mais 24 horas. Então, no total, eu levo em média 5 dias para ter o resultado de salmonela pelo método tradicional. Então, hoje, a gente vai iniciar com a primeira etapa, né? A primeira etapa, então, é um pouquinho diferente de todas as outras análises que a gente já vem fazendo, né? Porque todas as outras análises a gente fazia as diluições 10 a menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, a fim do quê? De quantificar aquele micro-organismo no alimento. Então a salmonela eu não preciso quantificar, eu só preciso identificar, só preciso detectar que tem a salmonela. Então essa primeira etapa é um pouquinho diferente. Então a primeira etapa é como se fosse a diluição 10 a menos 1 de todas as outras análises que a gente já fez. Ou seja, a gente vai usar o diluente mais 25 gramas de amostra, certo? Então esse diluente, junto com essas 25 gramas de amostra, então aqui eu tenho água destilada, peptonada, tamponada, já tenho a quantidade de 225 ml, eu vou preparar minha amostra daqui a pouco, eu vou pesar essas 25 gramas em um papel, né? Vou limpar esse papel com álcool 70, vou pesar as 25 gramas
E as 25 gramas de amostra vêm aqui para dentro desse frasco que contém o ADPT, que é a água destilada, pertonada, tamponada. Esse conjunto amostra mais ADPT vai para a estufa por 24 horas. Aí sim eu vou dar sequência na minha análise. Então vamos iniciar essa primeira etapa de análise. Primeiro então eu tenho que preparar, né, diminuir a minha amostra, né, e fazer a pesagem dessas 25 gramas. Então minha amostra já está cortada, eu vou fazer a pesagem das 25 gramas. Pesadas as 25 gramas, agora a gente tem que transferir essa amostra para dentro do frasco com água pertonada. Então, eu faço como se fosse um funil e com o auxílio da colher eu vou colocando aos poucos essa amostra dentro do meu frasco. Toda a amostra já está colocada aqui, eu faço uma homogenização e é esse conjunto que vai para a estufa a 35 graus por 24 horas. Aí sim a gente dá sequência na análise. Dando continuidade então à nossa análise de salmonela, então o caldo ADPT, aquele que ficou 24 horas na estufa, né? Eu tiro ele da estufa e eu preciso então agora fazer a passagem do conteúdo que está aqui, né, de conteúdo específico que está aqui, para 2 tubos, que é a nossa segunda etapa da análise de salmonela. Então a primeira etapa foi o caldo não seletivo, né, só para a gente recuperar as células microbianas que estavam ali naquele alimento. E essa segunda etapa, então, a gente já começa a selecionar a salmonela. Então, a gente passa para 2 tubos contendo caldo Rapaport. Esse caldo Rapaport é um caldo seletivo, um enriquecimento seletivo para detecção de salmonela, certo? Então, quanto a gente tem que passar? Então, de cada caldo ADPT, né, se a gente tivesse mais de uma amostra, cada caldo ADPT eu preciso fazer 2 tubos com caldo Rapaport. Então, eu preciso fazer um tubo que eu vou transferir 1 ml do caldo ADPT para esse tubo de caldo Rapaport e outro que eu vou transferir 0,2 ml. Então, a quantidade de caldo Rapaport aqui é 10 ml, né? A gente vê uma diferença por conta da espessura do tubo, né? Do diâmetro dos tubos, mas eu tenho 10 ml de caldo Rapaport aqui em cada um dos tubos. Então, o que eu tenho que fazer? Daqui do caldo ADPT, passar 1 ml para um tubo e 0,2 ml para outro tubo. Então é isso que a gente vai fazer agora.
Lembrando então que esse material, antes de ser descartado, precisa ser autoclavado, bem como a pipeta que a gente utilizou, porque eu não sei se tem salmonela aqui ou outro micro-organismo, né? Então, antes de descartar, eu preciso fazer a autoclavação, né, a esterilização desse material. Então, os 2 tubos, eu faço uma agitação neles e esses 2 tubos, eles vão ser incubados a temperatura de 41 graus Celsius por 24 horas. Então, essa segunda etapa da análise de salmonela, mais 24 horas. Então, vou levar para a estufa a 41 graus Celsius. Amanhã, a gente dá continuidade, então, à nossa análise de salmonela. Dando continuidade, então, à nossa análise de salmonela, então, vamos para a terceira etapa. Os 2 tubos contendo caldo Rapaport, né, que é a etapa de caldo seletivo para salmonela, então, eles já permaneceram na estufa durante 24 horas a 41 graus Celsius. Agora eu vou fazer o plaqueamento seletivo da salmonela, certo? Então, para cada um dos tubos de caldo Rapaport, eu preciso fazer 2 placas de Petri contendo agar BGA e agar SS. Então, sempre para o plaqueamento seletivo da salmonela, eu utilizo a combinação de 2 meios de cultura, de 2 agares, para confirmar, né, depois pelas provas bioquímicas, se eu tenho crescimento de salmonela. Então, eu sempre tenho que utilizar para cada tubo 2 placas, né, para o plaqueamento seletivo com 2 agares diferentes. Então, a gente utiliza o agar BGA e o agar SS, certo? Então, nessas placas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o estreamento descontínuo. Então, do tubo de 1 ml, eu vou fazer estreamento descontínuo na placa contendo o agar BGA já solidificado e na placa contendo o agar SS já solidificado. A mesma coisa vou fazer com o tubo que contém 0,2 ml. Uma placa de BGA e uma de SS. Importante, o que eu devo anotar então aqui nas minhas placas, né? Eu devo anotar a minha amostra, né? Eu estou dando o nome da nossa amostra aqui como A1. Devo anotar qual é o meio de cultura, a sigla dele, né? BGA e SS. E devo anotar se é do tubo de 1 ml ou se é do tubo de 0,2 ml. Então, lembrando, cada tubo, 2 placas. 2 tubos, no final, então, a gente tem 4 placas. Então, vamos ao estreamento descontínuo. Então, vamos começar aqui pelo tubo 10A-1. Então, primeiro eu flambo a minha alça, deixo ela esfriar e verifico aqui, né? Se eu peguei o tubo de 1 ml, vou verificar aqui se as 2 placas são de 1 ml. Então, eu tenho que fazer estrias descontínuas, tanto na placa de BGA quanto na placa de SS. Então, eu encosto a minha alça no líquido e vou fazer o estriamento. Lembrando sempre, então, que a gente tem 3 partes, né, nesse estriamento. Então, vamos começar aqui a primeira parte. Lembrando, entre a primeira e a segunda parte, a gente flamba a alça. Deixa ela esfriar. E encosta de onde parou a primeira parte e faz a segunda parte. Sem flambar e sem encostar. Vou fazer o próximo. Feito. Então, essa placa está feita. Agora eu flambo e dou sequência à minha análise. Então, eu preciso fazer mais uma placa do tubo contendo 1 ml. Então, feito o estriamento em todas as placas, né? Essas placas, então, elas vão ser incubadas a temperatura de 35 graus Celsius por 24 horas. E eu devo inverter as placas para poder incubá-las.
Então, somente amanhã, né, transcorridas as 24 horas, que a gente vai ter certeza, né, se cresceu, se a gente vai ver se cresceu realmente colônias típicas de salmonela. Aí sim eu vou para a quarta etapa, que são as provas bioquímicas para confirmação de salmonela.